Bom, hoje a gente vai iniciar aqui Cinemática 1, aqui com vocês. Então, vou falar um pouquinho aqui dos temas. A qualidade tá boa? Tá. Ah, tá. Eu deixei aqui. Vamos lá. Vou iniciar aqui com vocês conceitos de cinemática escalar, diferenciando ela. Caneta rosa hoje, né? Com certeza. Diferenciando ela da vetorial, mas você já tem. Bom, bem, quem pegou a primeira aula de física já deve ter mais ou menos um entendimento da diferença entre cinemática escalar e a vetorial. Teremos conceitos iniciais de cinemática, teremos velocidade média, falaremos também equação horária do espaço. Vou falar de alguns casos específicos aqui aprofundados com vocês, que são muito legais. Gráficos do MU, que é o movimento uniforme, que nesse caso seria gráfico dessa fórmula aqui que a gente vai deduzir. E por último, exercícios de conclusão, como sempre. Tudo bem? Todo mundo de acordo? E eu também vou ver se eu consigo já pegar listas de exercícios de conjunto e também dessa primeira parte de cinemática e enviar para vocês. E aí resolvam elas, ok? Eu tava pensando também, geralmente eu faço simulados fracionários na parte da noite. Só que nos sábados eu faço simulado dia um e dia 2, né? Tipo, sábado um, sábado 2. Quem quiser, a gente podia organizar um simuladão, mano, aqui. Quem tiver aí disponível, aí a gente vê isso depois, é uma ideia, tá? Vamos lá, né? A primeira coisa que eu vou explicar um pouquinho para vocês e diferenciar para vocês vai ser diferenciar escalar, cinemática escalar de cinemática vetorial, tudo bem? A cinemática escalar, ela vai ser a parte da física, perdão, ser a parte da física que estuda o movimento dos corpos considerando apenas os valores numéricos ou grandezas envolvidas. A qualidade sumindo. Pois é, o Discord é assim, mano. O Discord tira a qualidade do nada. É por isso que, é por isso que eu prefiro um pouco o Meet. O único problema do Meet, velho, é que o Meet tem limite de tempo. Foi. Não, pô. Quando a qualidade cair assim, é só eu parar de transmitir e transmitir novamente. Vamos ter que ir adaptando assim. Tem o limite, tem um limite pra quem não paga, claro. Eu não pago o Meet, então tem um limite de tempo de 1 hora e pouco, tá? Mas assim, eu tô vendo aqui, assim que a qualidade cair, eu vou fechar a transmissão e abrir de novo, que a qualidade já volta. Vamos lá. Além disso, ela vai descrever a posição de um corpo varia ao longo do tempo, usando principalmente três grandezas: o espaço, a velocidade escalar, a aceleração escalar, e que a gente vai ver com um zoom melhor também. Mas o zoom tem limite de tempo? Eu nunca usei o zoom direito, então eu não sou pra falar. Zoom tem. Enfim. Ah, tá. Com o zoom da tela, entendi. Bom, se der ruim, a gente vai pro zoom, então. O zoom, o aplicativo. Vamos lá. Bom, o primeiro ponto que a primeira coisa que eu fizer assim que acabar isso daqui vai ser passar para vocês o slide normal e o slide é, já com as anotações. A primeira coisa é que vocês precisam entender o que é a cinemática escalar, que é totalmente diferente da cinemática vetorial, ok? A cinemática escalar, ela vai focar somente no movimento e no módulo desse movimento e no módulo. O zoom é bom, pô, o zoom é bom. Já a vetorial, ela vai focar também no movimento, também no módulo, entretanto, também vai focar no sentido e também vai focar na direção. Tudo bem? E existe uma diferença enorme uma, existe uma diferença entre a variação da distância entre uma escalar, aqui a gente considera escalar, para uma variação na distância, que a gente representa assim, pelo menos eu particularmente represento dessa maneira, vetorial, tá? Assim que a gente entrar nesse assunto de distância, eu também acho que eu vou ficar dando zoom para vocês, porque eu acho que a qualidade melhora um pouquinho também. Não é tanto, mas melhora. Ok? E aí, quando a gente iniciar aqui hoje nessa parte de sentido, de direção, de espaço, aí eu explico essa diferença.
Mas enfim, cinemática escalar já é isso. A primeira coisa que eu vou trabalhar com vocês é o conceito de ponto material, corpo extenso, um referencial, impulso e movimento, trajetória e espaço e variação de tempo. E eu vou iniciar aqui com vocês, só que tá travando. É porque tinha travado, tá? Eu tava dando zoom e não tava indo. Então eu tô testando isso daqui. São conceitos básicos que a gente vai iniciar aqui. Então eu vou passar já os conceitos teóricos, tá? Nesse início aqui não vai existir tanto cálculo, só um pouquinho mais pra frente na aula, que a gente vai é, deduzir a fórmula do variação do movimento, tudo bem? Voltei. Tava preparando um fórum. Tudo bem. Vamos lá. Alguém sabe a definição de um ponto material para mim? Alguém saberia imaginar, dizer o que seria um ponto material com suas palavras? Eita, foi mal. Não lembro. Definido por um ponto? São boas deduções, um referencial, um ponto na reta. São boas definições. Mas, pessoal, um ponto material é que a dimensão do corpo não vai importar para o problema. É literalmente isso. A dimensão é desprezível. Eu vou resumir aqui. Ok? Ela não importa para o problema. Por exemplo, se você está aqui. é, Vamos lá. Se a gente tem aqui a Terra e a gente tem aqui eu, tudo bem? Se eu der um chute no chão, a Terra ela vai girar com maior velocidade por causa disso? Ó, foi pra nós com a diferença de palavras de português BR para o PT. Entendeu? Ó, a gente deu um chute aqui, e aí só por causa que eu chutei, a velocidade da Terra aumenta, a velocidade de rotação? Não. Então a gente considera o quê? Que este meu corpinho aqui, ó, é desprezível em relação ao tamanho desse corpo que é a Terra. Entendeu? Então, nos problemas da física, geralmente você vai ver escrito que tal coisa é desprezível, tal coisa não é desprezível. Tudo bem? Já um corpo extenso, o que o próprio nome já disse, é que a dimensão do corpo vai importar para o problema. Então, nesse caso, a dimensão do corpo importa. Como assim? Vamos lá. Se a gente tem aqui uma a gente tem aqui um chão, aí aqui a gente tem uma ponte, essa ponte se inicia bem ali, termina aqui e a gente continua com o chão, tá? Aí aqui embaixo dessa ponte tem um rio. Eu com minhas habilidades de desenho. Deixa eu até melhorar aqui. É, aqui tem um rio, tá? E aí vai vir aqui um caminhão. E tipo, não é um caminhão qualquer. É uma bitrem, velho. Eu já trabalhei em empresa, então eu não sei do que eu tô falando. É uma bitrem, gigante, velho. Grandona, grandona, grandona. E aí, você acha mesmo que quando ele passar por essa ponte aqui, ó, ele não vai fazer uma força nesse chão? Então quer dizer que o quê? Que a dimensão desse corpo aqui, ele é tão grande que nesse caso do para ponte, a dimensão dele vai atuar, porque a gravidade dele, que é o peso normal, vai puxar ele para baixo e também pela alta massa que ele tem, ele vai aumentar a força normal em cima dessa ponte. E se essa ponte não suportar a força normal que esse trem está fazendo, a ponte ela vai desabar e ele cai no rio. Entendido? Um exemplo aí de corpo extenso, vamos manter aqui. O referencial. O referencial é o que mais está na cara para todos vocês, provavelmente, né? O referencial é literalmente o ponto de vista, tá? É o ponto de vista duas retas ortogonais, ok, também pode ser, mas de maneira mais simplificada é o ponto de vista, tá? E aí vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que tá eu aqui num ponto de ônibus, esperando um ônibus, e o ônibus passa
o ônibus passa, e aí eu vejo essa moeda, aí eu vejo um cara aqui dentro, e esse cara aqui dentro, ele vai fazer o seguinte, ele vai jogar uma moeda. Jogou uma moeda. Se aqui for o meu referencial, se os meus olhos são daqui, essa moeda ela vai fazer, ela vai ficar parada ou ela vai andar? Ela vai ficar em repouso ou ela vai se deslocar? Vai deslocar. Boa, esse é clássico, exatamente. Ela vai deslocar. E ela vai deslocar mais ou menos nesse sentido assim, tá? No sentido parabólico que a gente vai ver um pouquinho mais lá pra frente. Entretanto, se eu pego o mesmo ônibus, tá aqui o meu ônibus, tá aqui o meu ônibus. E aí, tem um amiguinho aqui, e dessa vez eu tô aqui junto com um amiguinho, e o amiguinho joga uma moeda. Essa moeda vai, pra mim, o referencial agora é aqui. Ela vai deslocar ou ela vai ficar em repouso? Ou tipo, ela só vai cair pra baixo assim ou ela vai cair fazendo uma parábola? Isso, deslocar, mas para baixo apenas, exatamente. Ela vai deslocar somente para baixo, como se. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, olha só o que vai acontecer. Para a pessoa que está nesse referencial, o ônibus, a pessoa, a moeda, todo mundo está numa mesma velocidade, entendeu? Todos eles estão andando com a mesma velocidade, que é a velocidade do quê? Do ônibus. E aqui, quando eu tô junto dentro do ônibus, eu aqui, eu tô com a mesma velocidade do ônibus, tô com a mesma velocidade desse carinha aqui e tô com a mesma velocidade da moeda. Logo, a única força que eu vou ver atuando sobre essa moeda vai ser a força-peso da própria moeda. Entendido como o referencial importa? E agora, repouso em movimento. No repouso em movimento, a primeira coisa que a gente tem que entender são conceitos relativos, tá? A primeira coisa. Por quê? Como assim são conceitos relativos? O exemplo que eu acabei de dar, no caso, né? É, um mesmo corpo, ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento. Vai depender o quê? Depende do referencial. Depende somente só do referencial. Por quê? Tem uma charge do Cebolinha que eu vi, que eu esqueci que eu podia ter trago. Mas o Cebolinha, o Cebolinha fala assim pro Cascão: já falaram que não é pra você ficar andando de skate por aí. Aí o Cascão falou assim: eu não estou fazendo nada. É o skate que está se movendo. É porque nesse caso, como o Cascão e o skate, ó, vou desenhar aqui o skate, vou desenhar aqui o Cascão. Aí aqui tem skate. Aí aqui o Cebolinha avisou de longe, tá? Cebolinha tem um, dois, três, quatro, cinco fios. Aí o Cebolinha falou, pá, não sei o quê. E aí o Cascão respondeu isso. O Cascão respondeu o seguinte: aqui é o Cebolinha e aqui é o Cascão. O Cascão respondeu o quê? Eu estou em repouso, eu estou parado. Quem tá andando é o skate. Por quê? Nesse referencial aqui, ó. Nesse referencial aqui, ó, que eu adotei, que eu sou Cebolinha. Para mim, tanto o Cascão quanto o skate estão em repouso, em deslocamento, tá? Eles estão em movimento. Entretanto, para o Cascão, como ele está na mesma velocidade que o skate, para ele não está se movimentando. Ele é. Ele está em repouso. Porque quem se movimenta é o skate. E aí, lá para frente, isso já adiantando um pouquinho, a gente já coloca isso daí em relação ao skate, ele está em repouso, mas em relação ao chão, a cebolinha, ele está em movimento. Perfeito. Por quê? É como se o corpo do Cascão. Deixa eu É como se corpo do Cascão e o skate fossem o quê? Um só. Um só. Logo, eles estão o quê? Com a mesma velocidade, tá? E aí, isso já entra aí a primeira lei de Newton. Nesse caso, eu não vou aprofundar tanto, tá? A primeira lei de Newton, vamos supor que não tem nenhuma força resultante atuando sobre esse skate nem sobre esse carinha aí, tirando a força normal do skate e o próprio peso, né? Mas não tem nenhuma força externa atuando sobre esse carinha aí. Logo, ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em movimento. Nesse caso aqui, vamos considerar que ele está em movimento. Logo, se o Cascão encontrar uma pedrinha aqui na frente, o skate vai parar com a pedrinha. Logo, o skate perde a velocidade. Mas como ninguém parou o Cascão vai se manter com a mesma velocidade que ele estava anteriormente. Ó, aí, ó,
A tirinha que eu tava falando. Lá vai o Asa Skate. Cascão, você não pode. Sabe que é proibido andar de skate por aqui no parque? Eu sei, mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Exatamente, era essa daí, tirinha que eu tava falando. Ou seja, considerando um atrito desprezável. Exatamente, considerando um atrito desprezável. E aí, eu e a armadura somos um só. Tudo bem? Agora, a trajetória, pessoal. A trajetória é o conjunto de pontos que o corpo está ocupando. É o conjunto de pontos que o corpo está ocupando. Como assim? Está ocupando. Vamos lá. Temos um corpo aqui, um corpo A, e ele está se deslocando com uma dada velocidade, e aí ele está se deslocando para cá. No tempo zero, ele vai estar aqui, tá? Tempo igual a zero. Já no tempo um, com a mesma velocidade, ele vai estar em outro lugar. Já no tempo 2, com a mesma velocidade, ele vai estar lá. Isso aqui que está se formando, esse conjunto de pontos que o corpo está ocupando em determinado. Ocupando. Esse conjunto de corpos que o corpo ocupou durante um determinado tempo é a trajetória desse corpo. Por quê? Durante um tempo que está passando, ele está ocupando diversos pontos no espaço, né? Tem um filósofo, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele tem uma analogia, eu acho que é o Zenão, se eu não me engano é o Zenão, tá? Eu não lembro direito qual é o filósofo, mas eu lembro mais ou menos do que ele tinha dito. Acho que foi o Zenão de Geleia, eu não lembro direito. Mas ele disse que a gente nunca pode encostar ou chegar próximo a algo, porque como o movimento é uma ilusão, exatamente. Se ele deu o exemplo do arco e flecha, a flecha nunca vai chegar ao alvo. Por quê? Porque a flecha, para ela chegar aqui, ó, no alvo, bem aqui, para ela atiçar o alvo aqui, a flecha ela vai ter que passar por durante o espaço. Mas aí, para ela passar nessa determinada distância aqui, ó, vamos supor nessa distância, ele vai ter que chegar e passar pela metade da distância. E para chegar na metade dessa distância, ele vai ter que passar pela metade da outra dessa mesma distância. E aí ele vai dividindo essa distância em várias partes e a gente considera que é infinito. Logo, para ele, essa flecha nunca chegaria ao local, porque ela teria que passar por infinitas distâncias até chegar nesse local, né? Esse cara aí, ele usou uma sinistra antes de pensar, né, velho? O cara. Mas faz. É inegável. É inegável dizer que não faz sentido, tá? Faz sentido, tá? Na minha cabeça, pelo menos, faz. Mas assim, o cara usou uma sinistra, tá? Mas é não, se eu não me engano, ele foi também algo. Ele foi. Eu não lembro se ele foi discípulo amigo de Parmênides, eu não lembro direito, não, mas ele era do time Parmênides, tá? Aí, ó, paradoxo que dizer não. E agora, espaço e variação de espaço. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o espaço. E o espaço, pessoal, é o ponto naquela trajetória, tá? É um ponto naquela trajetória. Já a variação do espaço é a variação que ele teve ali naquela simples trajetória. Então vamos fazer um desenho aqui, dessa reta aqui. Essa reta, ela está medindo o espaço em metros. Foi discípulo de Parmênides. Eu estou com conhecimento de filosofia em dia aí, ó. Já estou podendo também ajudar em filosofia. E vamos considerar que aqui é o ponto zero, tudo bem? E aí, vamos supor que esse corpo, ele obteve diversos pontos na trajetória. Não sei porque eu coloquei isso em mais, tá? Esses pontos em vermelho são os pontos, são as trajetórias, né? O conjunto de pontos que ele ocupou em determinado tempo. Vamos supor que tem um corpo que ele saiu do ponto 1 para o ponto 4, tudo bem? Então, ele andou daqui para cá. Quando ele anda nessa distância, ele variou o espaço dele, mas ele variou em quanto? O espaço inicial dele, que é representado por esse zero minúsculo, era o quê? 1 metro. O espaço e o final dele, que a gente não precisa colocar nada, ou a gente coloca um F, é 4. Se a gente considerar que o espaço final dele menos o espaço inicial dele, a gente vai considerar o quê? Vai considerar 4 menos 1. Isso vai me dar
3 metros, exatamente, 3 metros. Mas isso aqui vai ser o quê? A variação do espaço. Por quê? A variação do espaço nada mais é do que o espaço final dele menos o espaço inicial. Tudo bem? Essa é a primeira fórmula aqui que a gente chegou a deduzir com base sim, em matemática. Tá? Isso daqui foi apenas referenciando e entendendo a parte teórica. Alguma dúvida sobre os conceitos iniciais aqui de cinemática? Vamos continuar então. Vamos lá. É, vamos falar aqui da variação do espaço. Vamos retomar. A variação do espaço, que é o ΔS, que a gente acabou de falar, é SF menos SO. E o ΔS, ele é, nesse caso, a variação do que? Deixa eu pegar um contraste que vai ficar legal. Deixa eu trocar essa cor aqui por essa. Vai ser o quê? Vai ser a variação do espaço e é dado em metros, tudo bem? Eu gosto de fazer assim, porque é só pra ficar bem certinho, tá? Eu gosto de fazer essas coisas assim, sempre nas minhas anotações. Em segundo, isso daqui vai ser o quê? Isso vai ser o espaço final, também em metros, e aqui vai ser o espaço inicial, também em metros, ok? Considerando isso, a gente vai fazer um exemplo, tudo bem? Vamos pegar o mesmo exemplo daquilo que a gente fez, só aqui, vamos representar essa trajetória de novo, novamente. Aqui é zero, menos um. Na verdade, não, eu vou reescrever. Um, dois, três, quatro. Vamos pegar um ponto que saiu daqui e veio para cá. Então, isso daqui vai ser o quê? Eu vou fazer até de outra cor. Isso daqui vai ser a nossa distância um, só que daqui ele veio e parou aqui, ó. Tudo bem? E aí, essa aqui vai ser a nossa distância 2. Tudo bem? Vamos lá. Essas foram as duas distâncias que ele percorreu. Existem duas formas de resolver isso. E aí, a gente vai ver isso agora, né? A primeira coisa é a gente ir isolando e resolvendo primeiro só a um, tá? A distância que ele percorreu um, a variação da distância, foi o quê? Ele percorreu de a distância 2, né? A distância um, ele percorreu de 4 menos um, ele percorreu 3 metros. Já na distância 2, foi a delta S, ele saiu daqui e veio até aqui. Então ele saiu de menos um para menos 4. Então ele percorreu menos 5 metros, adotando um referencial positivo para cá. Depois disso, como que vai ser o total de distância que ele andou nesse caso aqui? Qual vai ser a distância? A distância total. Não concordam comigo que daqui para cá ele andou, que a gente calculou, foram 3 metros na distância um. Então a gente já sabe que a soma dessas duas distâncias vai ser o tanto que ele andou, tá? Só que, vocês não concordam comigo que, calma aí, que daqui que ele saiu para cá, ele andou menos 5 metros. Só que faria sentido a gente colocar aqui na fórmula esse 5 metros? Não faria, né? Então, como a gente usaria isso? Aqui a gente coloca um, aqui a gente coloca dois. Aqui a gente usaria um módulo dessas duas distâncias e somaria. Por quê? Não tem como, teoricamente, nesse momento agora, uma distância ser negativa. Então, aqui já não é positivo, a gente usa o 3. Aqui não é negativo, como é módulo, a gente utiliza o 5. Então, quantos metros, qual é a distância de metros que ele andou na realidade? Foram 8 metros. Por quê? Vocês não concordam comigo? Não faria muito sentido o cara ter andado para cá, ele andou 3 metros. E aí ele ter voltado, ele andou 5 metros. Se a gente somasse 3 menos 5, né? Porque no jogo de sinal daria isso, a gente ficaria com menos 2. Ele andou isso daqui tudo, menos 2 metros. Essa foi a distância toda que ele caminhou. Ele caminhou, tá? Ele não caminhou isso tudo. Porque basicamente, se ele tivesse caminhando menos 2, é claro que aí ele viria só daqui para cá, ó.
considerando o sentido daqui para cá. Mas a gente tem que considerar que ele fez primeiro um traçado 1 e depois ele fez um traçado 2. E a distância do traçado 1 mais negativo significa que ele foi para trás. Exatamente. O negativo foi o sentido do movimento. Perfeito. Mas nesse caso aqui da distância, a gente não vai usar o sentido do movimento. Porque senão a gente vai meio que perder distância. A gente vai perder deslocamento. Não posso fazer um menos um? Pode. Isso daqui é só um jeito de fazer. Por quê? Mas aí, na verdade, não, não. Perdão. Nesse caso, você não pode, não. Tipo, fazer direto. Não. Por quê? Porque se você faz menos um com menos 2. Mas nesse caso aqui, considerando esse caso aqui, ele andou menos 2 metros? O que, ele andou menos 2? Não. Por quê? Primeiro ele fez uma distância e depois ele fez outra. O certo é que se você pudesse fazer direto no sentido de, tipo, já pegar o 3 e somar com 5, poderia. Sem ter que dividir e fazer isso aqui. Mas ir pro menos 2 é onde ele parou. Mas não foi essa distância que ele andou. Ele não andou só menos 2 para trás. Ele primeiro fez uma distância percorrendo lá pro 4 e depois ele veio e fez outra distância voltando pro menos um. Tem que considerar as duas distâncias que ele está trabalhando. Por exemplo, você tá com um carro, tá? Você tá de carro. E aí, você tá aqui com o carro, e aí tem um quarteirão aqui, tem outro quarteirão aqui, e você tá com o carro. Aí você vem com o carro, fez aqui. Aí você pode virar para esquerda, virar para direita, certo? Mas se eu, vamos supor que daqui tem 1 metro, e daqui tem 2 metros. Se eu andar para a direita, então eu saí daqui, tá? Eu saí desse pontinho aqui, e tô fazendo esse movimento aqui, tô fazendo todo esse movimento, e vou voltar no mesmo lugar. E eu andei nada, seguindo a lógica que você tinha falado. Não, porque eu gastei gasolina. Se eu tô de carro, eu gastei gasolina, significa que eu andei. Eu andei o quê? Eu andei daqui até aqui 2 metros, daqui até aqui 1 metro. Então, esses dois juntos eu andei 2 metros, com os outros dois juntos eu andei 4 metros, e eu tenho o total de 6 metros. Só que a única coisa que aconteceu é que eu voltei pro mesmo lugar. Eu gastei gasolina à toa. No caso, para calcular D, sempre se usa o módulo e os valores negativos para calcular outra coisa? Depende. Nesse caso da distância, a gente vai ter que usar desse jeito que a gente está utilizando o módulo, tá? Mas existem casos que a gente tem que realmente utilizar o valor negativo. Por exemplo, o caso da aceleração, que a gente vai ver mais pra frente, que a aceleração ela vai ter que ser negativa, porque aí ele vai desempenhar outro tipo de aceleração. Mas para calcular o D, sempre vai usar o módulo, tá? Sempre. E aí, com base nisso, como que a gente pode calcular a velocidade média? Vamos lá. Vocês não concordam comigo que se eu tenho aqui um corpo, uma linha, e esse corpo ele sai de zero, e aí um total de tempo de ele deslocou essa linha aqui em metros, e aí aqui é 4. Vamos lá, vamos deduzir essa fórmula aqui de velocidade média. Vocês não concordam comigo que ele teve uma variação de distância desse jeito aqui de 4 metros? Por quê? A variação da distância é distância final menos a distância inicial. Nesse caso, a distância final foi 4 menos 0. Nesse caso, é 4 metros. Tudo bem? E vamos considerar que ele fez isso no tempo inicial. Quando ele olhou o cronômetro, o tempo inicial estava 1. Ele foi iniciar, já estava no 1. E aí ele finalizou isso quando estava 5 segundos. Qual foi a variação do tempo? A variação do tempo foi o tempo final menos o tempo inicial. A variação do tempo dele foi 5 menos 1, 4 metros. Tudo bem? E se ele. 4 metros não, perdão, 4 segundos. E se ele, a cada 1 segundo, andava 1 metro, a cada 1 segundo, ele andava 1 metro. Aí a gente chega o quê? Que a cada 1 metro que ele andava, ele gastava quantos segundos? A cada 1 metro que ele andava, ele gastava 1 segundo. Logo, a velocidade dele era o quê? 1 metros por segundo.
certo? Por que, que a velocidade dele era 1 metro por segundo? Por causa dessa lógica que a gente fez. Então, a velocidade seria o ΔS por ΔT. E poderíamos reescrever, eu vou escrever aqui, ó, desse jeito aqui na frente mesmo, que seria a mesma coisa de espaço final menos espaço inicial, tempo final menos tempo inicial. Tudo bem? São essas duas formas de escrever. A gente tem que ficar em consideração que a cada 1 metro ele andava a cada 1 metro ele gastava 1 segundo para percorrer esse metro. A cada metro ele gastava 1 segundo. Se a cada metro ele gastava 1 segundo, isso significa que a velocidade dele, obviamente, tem que ser 1 metro por segundo. Porque ele anda 1 metro a cada segundo. Tudo bem? Conceito básico. E aí, conversão de unidade, tá? Lembrando, vamos fazer a tabelinha aqui. Velocidade, ΔS e ΔT. Isso aqui vai ser a... Eita, não vou escrever de letra cursiva, não, senão vocês não vão entender. Velocidade média, que é dada em metros por segundo. Variação do espaço, dada em metros. E a variação do tempo, dada em segundos, tá? Existe uma outra unidade que é muito comum em velocidade, que é a quilômetros por hora, que muita gente já deve ter visto, tá? Eu só vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui e jogar aqui, para não atrapalhar tanto. E aí, eu vou fazer isso daqui. Pronto. Vamos lá. Temos aqui metro por segundo. Temos aqui quilômetros por hora. São as duas unidades que a gente mais é acostumado de ver a velocidade, ok? Mas aí, como que a gente passa de metros por segundo para quilômetros por hora e como a gente transforma de quilômetros por hora para metros por segundo? Vamos lá. Todo mundo concorda comigo que quilômetros por hora é que ele fazia. Vamos supor, considerando esse mesmo exemplo aqui do 1, tá? Nesse caso, ele faria 1 quilômetro em quantas horas? Em 1 hora. A gente não precisa colocar, mas eu vou colocar aqui. Em 1 hora, ele faria 1 quilômetro a cada 1 hora. E 1 quilômetro em metros é igual a quanto? 1.000 metros, certo? E 1 hora em segundos não são 3.600 segundos? Então, se a gente vir aqui, eu não sei nem por que eu tirei o vermelho, que eu gosto do vermelho. Se a gente vir aqui e simplificar esses dois zeros, a gente sobra com isso, certo? Logo, se a gente vir aqui e deixa eu colocar simplificado, 1 quilômetro dividido por 1 hora deu 10 sobre 36. Se a gente dividir isso aqui por 10, a gente tem que dividir isso daqui por 10 também. Então, isso ficaria o quê? Que 1 quilômetro por 1 hora é igual a 1 sobre 3,6. Então, se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Por quê? O dividir é a mesma coisa de a gente multiplicar por 1 sobre 3,6. Tudo bem? Então a gente divide por 3,6. Caso a gente queira passar, a gente faz a operação inversa. Multiplica por 3,6, que foi aquilo que eu expliquei para vocês naquela última aula lá. Aqui a gente simplificou, a gente dividiu tanto em cima quanto embaixo por 10, tudo bem? Por isso que ele surgiu aquele 3,6. A gente poderia também ter deixado 10 sobre 36, ok? Tem algumas velocidades que é importante já ficar aqui, ó. Por exemplo, 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. 20 metros por segundo é igual a 72 quilômetros por hora. 30 metros por segundo é igual a 108 quilômetros por hora. Esses são valores que já ficam na cabeça depois de tanto exercício que você faz. 5 metros por segundo são 18 quilômetros por hora. 15 metros por segundo já é outro valor. Tudo bem? É uma tabela, pelo menos esses três valores, de 30 metros por segundo, 20 metros por segundo e 10 metros por segundo, é bom já decorar, porque isso fica na cabeça. Tudo bem? Todo mundo entendeu porque é 3,6? Eu nem tô olhando o chat direito. Eu tô confiando em vocês.
Eu vi que uma galera saiu, tinha 9, agora temos 7. 6, né? Porque os seus têm duas contas. Então eu recomendo todo mundo decorar pelo menos 10 metros por segundo, 20 metros por segundo e 30 metros por segundo em quilômetros por hora, tudo bem? Movimento uniforme, ou também chamado de MU, ou, igual muita gente chama, MUV. Vamos lá. O movimento A, antes disso, antes de iniciar isso, eu não coloquei, acabei não colocando no slide, MUV, MUV positivos, exatamente, mas tem um movimento que é chamado de progressivo e um movimento retrógrado, tá? Eu não esqueci, eu ia falar isso pra vocês, pensei que tava no slide, mas acabei não colocando, esqueci de colocar. Tem um movimento progressivo e o retrógrado. Não, é retrógrado, isso. Vamos lá. Vamos colocar aqui a linha, uma reta, que essa reta vai representar espaço. Que raiva dessa caneta, velho. Meu Deus. E aí, vamos marcar aqui o ponto zero e o ponto zero. Se temos um carrinho aqui, bem bonito, que parece super um carrinho, indo nesse sentido, considerando que esse daqui é o sentido positivo e aqui é o sentido negativo. Aqui que vai entrar bastante aquela ideia do sentido, tá? Positivo, o sentido negativo. É bom entender isso aqui agora, porque quando for o MRUV, o MRU, vai ficar um pouco mais fácil de compreender, tá? O movimento retrógrado, o movimento progressivo, é quando a velocidade, pessoal, ela é positiva. Ou o deslocamento é negativo, é positivo, tá? Vamos supor que um corpo ele sai do 1 e vem do 4 até o 4. Então, o deslocamento dele foi o quê? 3 metros. E a velocidade dele foi o quê? Positivo, foi maior que zero. Por quê? Porque ele está vindo no sentido positivo da, da reta. Mas, se ele estiver vindo no sentido contrário e ele sai do 1, eita, deixa eu fazer do vermelho. Ele sai do 1 e vem para o menos 3, então o delta esse dele vai ser o quê? Vai ser menos 3 mais 1, menos 2. Logo, a velocidade dele vai ser o quê? Vai ser menor que zero. Por quê? Considerando o fator que a gente está considerando, que é a direita positivo e a esquerda negativo, se ele está indo para o movimento, ele está indo para uma distância negativa, significa que ele está indo com uma velocidade negativa. Só que, é claro, é por conta do referencial que a gente está adotando, tá? Se a gente inverter esse referencial, o movimento de cima seria retrógrado e o movimento de baixo seria progressivo. Então, dependendo do referencial, a velocidade sim vai ser negativa, a deslocamento sim vai ser negativo. E aí, quando for esse caso, vai ser um retrógrado, e quando for o caso contrário, vai ser um progressivo. Eu tô vendo gente digitando, eu vou esperar um pouco. Tenho problemas com referenciais, porque tenho problemas com direções. Tá, mano, ó, eu vou te dar uma dica, tudo bem? Eu espero, vamos ver se essa dica vai ser boa. Sempre faz uma cruz, ó. Aí, norte, sul, leste, que aí eu uso com W, e oeste, sempre. Sempre que eu estiver falando de negativo, pensa no oeste. Sempre que eu estiver falando de positivo, pensa no leste. Sempre que eu estiver falando. Aí, o norte e sul depende do tema que a gente está falando. Tudo bem? Eu vou deixar isso salvo aqui também. É tipo uma roda dos ventos, só que eu não sei desenhar uma roda dos ventos bonita, não. Explica de novo a parte da aceleração, da parte da velocidade, no caso, né? Vamos lá. Pensa nesse carinha aqui, ó. Nesse primeiro progressivo aqui, ó. Cadê? Aqui, o progressivo. Considerando o referencial que a gente adotou, esse carinha aqui, ele tá indo para a direita, né? Então, ele tá indo com uma velocidade para uma distância o quê? Uma distância positiva, né? Porque ele tá indo mais próximo pro positivo. Se ele está indo mais próximo para o positivo, significa que ele está ganhando espaço, ele está conquistando espaço. Se ele está conquistando espaço, faria sentido a velocidade dele ser negativa? Não faria, porque o tempo
em hipótese alguma, nesse caso, e a maioria das vezes, vai ser negativo. Quase sempre. Vai ser positivo o tempo. Então, se a gente adotou o referencial da reta, que mais para a direita é positivo, se o carrinho está andando mais para a direita, ele está ganhando espaço positivo. Logo, a única coisa que pode ser negativo é o espaço. Se o espaço não é negativo, a velocidade tem que ser obrigatoriamente maior que zero. Já nesse caso aqui de baixo, se o carrinho ele está se aproximando mais da linha final do negativo, isso significa que ele está ganhando espaço o quê? Ele está ganhando espaço negativo. Entretanto, o tempo é positivo. Logo, se a gente faz utilizando a fórmula, e a gente considera que o espaço é negativo e o tempo é positivo, a velocidade vai ter que ser o quê? Negativa. Logo, a velocidade vai ser menor que zero. Por quê? Porque ele está indo para o lado mais negativo da reta. Deu para entender um pouco melhor agora? Considera sempre o referencial que a gente adotou: direita positivo, esquerda positivo. Se ele estiver indo para o lado direito da reta, ele está se aproximando do positivo. Então a velocidade, né, é positiva. Se ele está indo para o lado esquerdo da reta, ele está ganhando espaço negativo. Logo, ele está indo com uma velocidade, só que negativa, por conta do espaço que ele está ganhando sendo negativo. Ok. Vamos lá. Vamos para o movimento uniforme. E a primeira coisa que a gente vai deduzir novamente vai ser o quê? Eu vou trazer aqui velocidade média. É ΔS por ΔT. Isso a gente acabou de aprender. E isso é SF. Essas são as duas maneiras da gente escrever. Tudo bem? Vamos deduzir essa fórmula aqui. De onde ela veio? O porquê ela é conhecida como a fórmula Blair do sorvete. Odeio falar desse jeito. Vamos lá. Vamos considerar que o tempo inicial ele é zero, tá? Porque na maioria dos problemas o tempo inicial sempre vai ser zero, tudo bem? Já aqui, por que a gente não considera aqui zero? Porque ele pode sair de uma distância 3 metros e pode ir para uma distância final de 5 metros. Da mesma forma que pode acontecer aqui embaixo. Só que é mais comum, bem mais comum na física, a gente trabalhar com o tempo inicial sendo zero, porque é mais fácil de marcar, tudo bem? Então eu vou cancelar aqui, porque esse valor equivale a zero, tudo bem? Então, eu vou reescrever como a fórmula ficaria aqui embaixo. Vm é igual a SF, SO. Como ali embaixo é zero, eu não vou escrever. Então aqui é tempo final, ou só o tempo mesmo, tá? Bom, a gente quer o quê? A equação horária do quê? Do espaço. Então a gente tem que achar o quê? O espaço final. A gente tem que achar esse espaço final que a gente quer descobrir. Logo, se a gente levar, se a gente é, levar esse carinha aqui, no caso, a gente está fazendo o quê? A gente está multiplicando o t tanto aqui quanto aqui. Como a gente está multiplicando o t dos dois lados, a gente podemos cancelar esses dois t. Vai sobrar o t do outro lado. É porque eu vi que o João tinha falado que é bom explicar do jeito que ele falou, que é do porquê. Não, tipo, só de passar do outro lado e ele passa multiplicando o posicional oposto, que é o fator oposto da multiplicação, da divisão. Então, como que esse cara aqui, esse t, ele passa para o outro lado? Por que ele passa multiplicando? Porque a gente multiplica os dois lados por t. Porque se a gente quer passar o t para o outro lado, a gente tem que multiplicar os dois lados por t. E se a gente multiplica os dois lados por t, esse lado aqui que está o t, ele vai ser cancelado. Porque um está multiplicando em cima e o outro está dividindo embaixo. Logo, t é igual a v. Não vamos necessariamente sempre colocar a velocidade média, vamos colocar só a velocidade. SF menos SO. Tudo bem? Vamos ajustar essa fórmula aqui e a gente vai encontrar que a fórmula é essa, que como eu falei, não precisa sempre colocar o SF, é igual. Esse SO, ele vai passar lá positivo. Mas por quê? É porque a gente colocou um SO positivo aqui do lado e já que a gente fez uma coisa de um lado, obrigatoriamente a gente tem que fazer a mesma coisa do outro. Como eu fiz a mesma coisa dos dois lados, a gente vai ver que esse SO positivo que a gente colocou aqui com esse SO negativo, ele é cortado. E como a gente teve que fazer
a mesma coisa que a gente faz em um lado, a gente faz no outro, o outro passa positivo. Então aqui fica SO positivo mais V vezes T. Tudo bem? Então aqui, através da fórmula da velocidade escalar, a gente deduziu a equação horária do sorvete, ok? Acho que a maioria já tinha visto isso. A maioria já tinha visto isso. De como chegar à fórmula do sorvete sem ser por decoreba e realmente fazendo até chegar. Nossa, meu Deus, que isso. Primeira vez? Caraca. É triste, mas pelo menos agora vocês entenderam, né? De onde vem essa fórmula do sorvete. Isso é bom porque, cara, se você esqueceu a fórmula, é claro que, tipo assim, se no meio da prova não vai chegar e vai deduzir a fórmula, você tem que ganhar tempo, né? Mas, cara, eu esqueci a fórmula, mas eu lembro a fórmula da velocidade. Então, aqui, através da fórmula da velocidade, você vai conseguir deduzir. Sorvete eu decorei pra prova, exatamente, é por isso que eu chamo de sorvete. Mas vamos manter aqui. Como sempre, eu gosto de fazer a minha tabela. Eu juro pra vocês, eu prometo pra vocês, sorvete, sorvetão, Voate e Torricelli, tá? Essas duas também. Eu prometo pra vocês que eu vou tentar mandar esse slide sem ele corromper, porque senão eu vou ter que fazer tudo de novo, igual eu tô fazendo com os outros. Aqui vai ser espaço final, dado em metros no sistema unidade de SI. Aqui vai ser o espaço inicial, dado em metros no sistema dimensional SI. Velocidade. Aí, ó, tá uma coisa muito legal. Lembra que eu falei das grandezas fundamentais da primeira aula? A velocidade não é uma grandeza fundamental, porque ela vem do metro e ela também vem do segundo, que são duas grandezas fundamentais. E aqui é o tempo em segundo. Eu prometi para vocês. Eu coloquei aqui, ó, unidades de medida. Eu vou até passar isso para cá. Perfeito. Eu falei com vocês que ia ficar mais organizado. Olha aí, ó. Fala que não tá organizado agora. O contraste de cores, cada coisa no seu lugar. Agora tá. Bom, agora tem os casos específicos aqui, que já tá acabando, tá? Tem os casos específicos, o gráfico, e aí depois os exercícios, que é sempre 5. Tudo bem? Casos específicos. Bom, todos esses casos específicos, a gente vai trabalhar a mesma forma, que é a da Jaws sorvete. Tudo bem? Quando for, então eu vou até deixar essa fórmula aqui já em todos. Meu Deus do céu. Menos esse último, tá? Vamos lá. Quando for encontro de dois corpos. Vamos fazer aqui um desenho de uma reta. Tá, o que aqui é zero. E aí eu vou desenhar um carro 1 aqui. E aqui um carro 2. E esse carro tá indo pra cá. Esse outro carro tá indo pra cá. E esses dois aí vão acontecer. Ih, a qualidade caiu, né? Travou? Travou. Travou, pô. Eu tô escrevendo e ele nem tá. Tava indo. Foi. Vamos lá. Tem dois corpos. Eles estão indo em encontro um ao outro. Tudo bem? Se eles estão indo em encontro um ao outro, vamos, vamos fazer o seguinte. O quê? Cadê o quê? Não dá pra ver, não? É que tá com um delay Tá com um delay um pouquinho. Tá, vamos lá. A primeira coisa é, vamos apelidar esse carro de A e esse carro de B. A primeira coisa que a gente vai calcular é, a- o espaço final vai ser o quê? Vocês não concordam comigo que o espaço final, nesse caso aqui, ele vai ser o mesmo para os dois? Ignora esse zero, tá? Vamos fingir que esse zero não existe. Como era a forma do sorvetão mesmo? Se eu chego no físico teórico e falo forma de sorvete, ele vai querer me bater. Se eu chego no físico teórico e falo forma. Vai mesmo. Você tem que falar a equação horária
da velocidade do espaço, pera. Equação horária do espaço. Da velocidade é só com um movimento uniformemente variado. Vamos lá. O, o corpo o corpo A e o corpo B, como eles vão estar em encontro? Ah, cara, não é possível. Caiu de novo. Caiu? Caiu mesmo. Que tristeza. Isso, exatamente aí. Como... Ah, agora até a qualidade voltou. Como eles vão. Eles estão indo em encontro um do outro, isso significa que o, o espaço final deles vai ser o quê? Quando um literalmente bater no outro. Então vocês não concordam comigo que o espaço final deles vai ser o mesmo? Então se a gente coloca S, vamos calcular primeiro. Qual foi o espaço inicial de A mais a velocidade de A vezes o quê? Vezes o tempo. Considerando que eles estão andando no mesmo tempo, tudo bem? E aí, isso daqui é A. O B vai ser espaço inicial de B mais a velocidade de B vezes o tempo. Tempo de A, tempo de B. Se o espaço final deles vai ser igual, se aqui é S, aqui é S, vocês não concordam comigo que o espaço final de A vai ser igual ao espaço final de B? Logo, qual é o espaço final de A? SOA mais VA vezes TA. E qual é o espaço final de B? SOB vezes VB vezes TB. Pronto. Quando for problema de encontro de corpos, é literalmente dessa forma que a gente tem que resolver. O- São dois corpos. O espaço final deles vai ser o mesmo. Se eles estão indo todos, eles estão se encontrando, eles vão se encontrar uma hora, eles vão bater e infelizmente vão acabar perdendo velocidade. Se eles vão bater e vão perder a velocidade, isso significa que o ponto final deles, o espaço final deles vai ser o mesmo. Por mais que eles estejam o quê? Com velocidades ou diferentes ou o espaço inicial diferente. Isso é, se um estiver indo no sentido oposto do outro, tá? Eles têm que estar na mesma direção, mas o sentido tem que ser oposto, um do outro. Enquanto um tá indo da esquerda para a direita, o outro tem que estar vindo da direita para a esquerda, tá? Ultrapassagem. Acho que vou entender melhor quando começar a entender matemática. Concordo. Pode ser também, tá? Ultrapassagem. Vamos lá. Vamos considerar um carrinho aqui, um carro A. Pô, e esse carro A aqui, ele tá indo numa velocidade danada. E aqui, cara, tem um caminhão B. E esse caminhão B, ele tem uma distância. E esse carrinho A, ele também tem uma distância. Tá ligado? Eles têm uma distância entre si. Você não concorda aqui comigo, vocês não concordam comigo, que para o meu mano carrinho aqui ultrapassar esse caminhão, vocês acham ele tem que ultrapassar essa distância inteira, né? Por que que ele tem que ultrapassar essa distância inteira? Porque ele tem que ultrapassar o caminhão, certo? Ele tem que ultrapassar SB. Só que, além dele ultrapassar o caminhão, ele tem que fazer o quê? Ele tem que ultrapassar ele mesmo. É meio irônico dizer isso, mas é porque se ele chega até SB aqui, ó, se ele chegou até SB, isso significa que o carro vai parar aqui, ó. Ele andou a distância de S até SB. Só que ele quer o quê? Ele quer ultrapassar. Se ele quer ultrapassar, além da distância do caminhão, ele tem que ultrapassar a própria distância. Porque aí, se ele ultrapassar a própria distância, ele ultrapassa de vez o caminhão. Oi. Concordam comigo? Logo, para ele ultrapassar essa distância toda, ele tem que ultrapassar a distância do caminhão mais a própria distância dele. Como ficaria isso daí em sorvete? Tá? Ficaria o seguinte: SA é igual a SOA
mais VA vezes T. Já o do B, SOB mais VB é igual a T. Qual é, qual é isso daqui tudo? Qual é a ultrapassagem? Qual é a ultrapassagem dele? A ultrapassagem dele vai ser SX. Por quê? Porque ele vai ter que ultrapassar tanto o caminhão quanto ele mesmo. Eita, travou. Travou, imaginei que tinha. Eu vi que eu tava escrevendo agora e não tava saindo nada. Olha aí, o que que eu fiz, tá? Vocês pararam aqui. A distância dele, deixa eu até apagar o que eu tinha escrevido. A distância que ele vai ter que ultrapassar é essa toda, que a gente vai apelidar de SX. Tudo bem? Ele vai ter que ultrapassar a distância do caminhão e a própria distância. Logo, qual vai ser a distância desse caminhãozinho? Desse carrinho? Vai ser esse OA mais VA vezes T. E qual vai ser a distância do caminhão? SOB mais VB vezes T. Meu Deus, T. Logo, SX não vai ser igual a SP mais SA. Se SX vai ser a distância que ele vai ultrapassar, então isso vai ser SOB mais, aqui é o tempo B e aqui é o tempo A. VB vezes TB, vamos colocar em parênteses para ficar mais bonito, mais SOA mais VA vezes TA. Tá aí, ó. Para esse carro conseguir ultrapassar esse caminhão, ele vai ter que andar a percorrer a distância do caminhão mais a distância dele mesmo. Para o carro dele inteiro ultrapassar o caminhão. Alguma dúvida? Alguém já tinha visto esses casos especiais antes? Eu vou fazer o último caso especial aqui, que é o de travessia, que eu acabei tomando um pouco. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer, antes de falar da travessia, eu vou falar aqui da velocidade relativa. Vamos supor que temos um carro A aqui e um carro B. Esse carro A, ele anda numa velocidade de 30 metros por segundo. Esse carro B, no caso, né? VB. Já o VA, ele anda numa velocidade de 10 metros por segundo. É, vamos fazer, na realidade, o contrário. Esse é A, esse é B, não. Esse é A, eita, nem sabia que dava pra fazer isso. Esse é B, tudo bem? Vamos lá. Esse Bzinho, ele quer ultrapassar esse A. Mas vamos ignorar por enquanto a distância, porque a gente vai ficar só na velocidade relativa. Vamos lá. Com qual velocidade um carinha que está aqui dentro, ó, desse carro B, vai ver esse carro, esse carro A, vai ver esse carro B passando? O carinha está aqui dentro, tá? Vocês não concordam comigo que a velocidade relativa vai ser o quê? Vai ser a velocidade de B menos a velocidade de A. Logo, a velocidade relativa vai ser o quê? 30 menos 10. A velocidade relativa vai ser 20 metros por segundo. Então, por mais que aqui no acelerador, o cara tá pisando no acelerador, ele tá indo a 30 metros por segundo, para esse carinha que tá dentro de A, de carro A, ele vai ver esse carinha aqui passando ó, a 20 metros por segundo. Por quê? Ele já não tá a 10 metros por segundo? Se ele já tá a 10 metros por segundo, desconta 10 metros por segundo dessa velocidade aqui. Ok? Isso serve ao contrário também, tá? É porque aqui eles estão indo para uma mesma trajetória, eles estão indo todos para cá. Mas se tem um carro, se tem um carrinho, aqui ó, para quem já viajou, muita gente, tá? Aqui é o carro A, aqui é o carro B. Aqui esse carro tá a 10 metros por segundo. E esse carro aqui, ele tá a 20 metros por segundo, só que pro outro sentido. E aqui tem uma parede, ó.
Desenha uma parede dividindo esses dois. De preferência reta. Isso. Já pararam, pra quem viajou, você vê o carro do outro lado, tipo, o carro que tá indo no sentido oposto, ele passa no vum, rapidão, numa velocidade muito rápida. Por que isso acontece? Porque nesse caso, a velocidade relativa aqui, a gente não diminuiu. Por quê? A gente diminuiu por causa que eles estão indo para o mesmo sentido. Para o sentido oposto, seria a velocidade de B mais a velocidade de A. Logo, a velocidade relativa seria 20 mais 10, velocidade relativa seria 30 metros por segundo. Por isso que, tipo assim, se o carro ele tá indo a 80 quilômetros por hora. Para cá, esse carro A. E o outro carro, o carro B, que é esse, ele tá indo pro outro lado a também 80 quilômetros por hora. Isso significa que se tivesse uma colisão frontal desses dois, a velocidade relativa do impacto seria 160 quilômetros por hora. É por isso que um acidente frontal, por exemplo, entre uma carreta e um carro, é tão perigoso. Porque não é só uma energia cinética que vai ser absorvida, vai ser uma energia cinética absorvida em relação à velocidade relativa desses dois corpos. É por isso que quando a gente está viajando e a gente vê um carro do outro lado da rua, a gente escuta o som que eles passam muito rápido, porque eles estão com a nossa velocidade, mas a velocidade deles. Entendeu? É uma velocidade relativa. Absolute cinema. Pra quem tem a figurinha aí, eu não tenho essa figurinha, não. Tudo bem? E agora, por último, pessoal, a travessia. Bom, eu falei que tá organizado, mas não estou. Travessia aqui, ó. Vou fazer a travessia aqui, tudo bem? Algum problema? É porque eu uso roxo, então eu tive que dar um contraste, tá? Eu já respondo sua pergunta, ô Beck. Responda isso agora, no caso, tá? Tem alguém já respondendo aí? Quem quiser responder, pode responder. Alguém quer testar os conhecimentos e ajudar a nossa amiga? Ou quer que eu mesmo responda? Tá. Eu não sei porque demorar pra escrever, eu vou falar logo, tá? Pô, que isso? Que isso? Vai, vamos lá. Não, quase que estragou. Deixa eu ter. É... Ó, só uma rapidinho aqui, tá? Direção, sentido. É ao contrário, é ao contrário. Exatamente, é ao contrário. A... O sentido é tipo, esquerda para direita. Ou cima para baixo. A direção pode ser horiz- ou horizontal, vertical e diagonal. Ok? Deixa esse quadrinho aqui. Vamos lá. Travessia, tá? Travessia, cara, é bem igual, tá? Vamos lá. Hoje eu tô desenhista. Ponte. Espero que todos tenham entendido que isso daqui é uma ponte. É uma ponte de, sei lá, distância metros. E aí, hoje, cara, eu tô com alguma coisa com caminhão, mano. Tem um caminhãozão. Eita, um caminhão flutuando? Eu nunca vi. Caminhãozão, mano. Gigantão. Tá passando essa ponte aqui. E esse caminhão, ele vai ter também uma, uma distância. Distância do caminhão. Cara, o caminhão junto com a ultrapassagem é quase a mesma coisa. Por quê? Para esse caminhão ultrapassar essa ponte, vocês não concordam comigo que o caminhão ultrapassar a ponte, ele vai ter que ultrapassar o próprio tamanho dele, mais o tamanho da ponte? Então, a ultrapassagem dele vai ser o seguinte: vai ser o SC mais o SP, que daria SX. Tudo bem? Vai ser a mesma coisa do outro. Ah, travou.
Pelo menos eu tô vendo rápido. Mas não escrevi nada demais, eu só terminei o desenho. Seria SX, tá? Pra ultrapassar, aqui ó, a ultrapassagem não teria que ultrapassar o caminhão mais o carrinho. Aqui, ele tem que fazer a ultrapassagem da distância da ponte mais a própria ultrapassagem dele, não é? E aí, a do caminhão mais a própria, que é a ponte, daria SX. Só que essa do caminhão não seria o S inicial, que parece do socialismo ou de sociologia, velocidade do caminhão vezes t. Só que aí vem uma coisa. A ponte não tem velocidade, muito menos tempo, que a ponte não se mexe. Então isso é zero. Logo, a ponte, a distância dele vai ser isso daqui, ó. Vai ser basicamente S0, porque aí a gente tem que considerar que aqui, ó, para ponte é zero, para ponte. Mas aí o espaço final não vai ser igual, tá? Por que que não tá indo? Ah, tá. E aí vai ser o quê? S0, S final. Essa seria a distância da ponte. Então a distância da ponte seria a final menos a inicial. Tudo bem? Se o SX é isso significa dizer que o quê? Deixa eu passar isso para cá, que aí que eu vou ganhar mais espaço. Isso significa que o quê? O SX é igual ao S do caminhão, que é o S0 do caminhão, mais VC vezes T, mais o da ponte. Esse da ponte aqui é bem mais tranquilo que o da ultrapassagem. Aqui, o da ultrapassagem aqui, ó. Porque a ultrapassagem leva em consideração tanto a velocidade de um carro quanto a velocidade do outro. Aqui na ponte é só a velocidade do quê? De um só, que nesse caso seria o caminhão. Ok? Bem organizado, eu diria. Ó, uma dica que eu dou é tudo que eu coloco assim, ó, tipo, nesses retângulos, é porque ou a fórmula final ou é o resultado, tá? Um desses negócios, um desses dois. Gráfico do M1. Pessoal, temos duas posições, tá? A primeira coisa é que eu quero que vocês notem é o seguinte. A fórmula aqui da equação horário do espaço. Olha só essa outra fórmula. Essas fórmulas aqui são extremamente parecidas. Extremamente parecidas. Essa daqui, para quem não sabe, é a função afim. Tá? E aqui é a equação horária do espaço. Ok? Travou? Travou. Verdade, foi mal. Pô, cara, isso só acontece comigo, né? Não é possível. Ué? Tá, ah, tá. Vamos lá. Aqui temos uma função afim e uma função, a função da equação horária do espaço. Vamos só reescrever aqui e ajustar, que é V vezes T mais S0, embaixo é Y, AX mais B. Olha só, o que, que a gente pode considerar aqui? B, nesse caso, seria o S0. O X, nesse caso, seria o tempo, que é a variável. O A seria o quê? A velocidade. E o Y seria o quê? O espaço. Esse Azinho aqui, ó, ele é chamado de coeficiente angular. E esse B, ele é chamado de coeficiente linear. Tudo bem? O X é a variável, ok? E aí, trazendo essas duas fórmulas para esse gráfico de posição, que é um S aqui, tá? Era para ser um S, e aqui, tempo. Temos aqui essa fórmula, e eu vou reescrever aqui da mesma forma que está ali para todo mundo entender com maior entendimento, já que a gente fez essa analogia aqui. Onde fica o coeficiente linear numa função do primeiro grau? Função afim, aqui é B, tudo bem? E como a gente descobre o valor de A? Ou o valor de X, tudo bem? A primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é uma coisa que eu esqueci de comentar. MU é, vou até escrever de roxo, de azul, que isso daqui é uma observação que tem que estar na cabeça de vocês. Sempre que falarem de MU ou MUV, isso significa velocidade constante.
Tudo bem? Sempre lembrar disso. Velocidade, B é o ponto que toca o Y. Não, exatamente. B é o ponto que toca o Y. Ok? E aí, B é o valor que toca o Y, por quê? Porque quando o Y, quando o X aqui, ó, for zero, deixa eu trazer aqui, Y é igual a X mais B. Quando o X for zero, então aqui for zero, isso cancela. Então, Y é igual a B. Logo, B ficaria ali. Mas, em contrapartida, como a gente descobriria o valor do X? Porque aqui é o X, tá? Como descobriríamos o valor de X? O X, aqui, ó, X seria basicamente, vamos pôr um ponto qualquer X aqui, tá? Quando, vamos escrever aqui, quando o ponto estiver passando só pelo ponto X, significa que o Y é zero. Então é A, X mais B. Só que, menos B, menos B. Logo, o que, que vai sobrar? Vamos cancelar esse menos B com esse mais B. E o que vai sobrar do outro lado vai ser o quê? Menos B sobre AX. Dividimos A dos dois lados. Simplificamos. Logo, vamos sobrar que X é igual a B sobre A. Ok? X, então, seria menos B sobre A. Logo, o que, que seria esse X aqui? Agora colocando em vermelho. Esse B seria o SO, o espaço inicial. Logo, o X seria o quê? O X seria menos B, que seria o X, primeiramente, seria o tempo, que é igual a menos B menos SO sobre o quê? Sobre a velocidade. Então, num gráfico, se eles derem esse valor de X, é importante. Nesse caso aqui, ó, é um gráfico crescente. Por qual motivo? A reta está, obviamente, crescendo. E vocês percebem que ela cresce. Travou. Já está quase acabando. Não vou mais estressar muito. Logo, significa que a velocidade é maior que zero. Se ele é crescente, a velocidade é positiva e é maior que zero. Se tivesse uma reta decaindo, tivesse uma reta fazendo isso, significa que a velocidade é menor do que zero e ele é decrescente. Ok? Mas lá para a função a gente vai ver mais ou menos como funciona esse gráfico. Ó, o gráfico de velocidade para tempo, cara, eu não falei para vocês que a velocidade ela sempre vai ser constante? Então, se a velocidade sempre vai ser constante, um gráfico desse vai ser o quê? Constante. MUV não. Movimento MRU. Como a velocidade ela é sempre constante, é, um gráfico de velocidade por tempo, ele sempre vai ser essa linha reta assim, ó. Porque a velocidade sempre vai ser constante, tudo bem? Bom, para quem tem dúvida, pode mandar aí que auxilia, tudo bem? Mas vamos resolver logo os exercícios porque já tá ficando tarde. Como se chega a menos b sobre a de novo? Tudo bem. Nesse caso, deixa eu desenhar um outro gráfico aqui do lado. Vamos considerar que é algo decrescente. É uma decrescente. Aqui seria b, considerando a fórmula ax mais b. E aqui seria o valor de x. Por quê? Aqui. Ah, travou. Bosta. Mano, eu vou ver o zoom. Pelo menos da próxima vez. Vamos lá. Aqui está o gráfico desenhado. Então, quando y for igual. Ó, quando x. Aqui é zero, tá? Quando x for igual a zero. Vamos calcular o b. Quando x for igual a zero, vai ser y é igual a vezes zero mais b. Simplifica. Y é igual a b. Logo, o y entra ali. Agora, quando. Eita. Agora, o contrário. Quando o y for igual a zero,
y ax mais b. Mas o y é igual a zero. Ficaria o seguinte, ficaria zero ax mais b. Se a gente adiciona menos b aqui, a gente adiciona menos b lá. Então, a gente faz o que com esses dois menos b aqui? Simplifica. Ficaria menos b é igual a a vezes x. Dividiu a pelos dois lados, a gente pode simplificar esses dois. E aí ficaria o quê? Menos b sobre a. Logo, esse x aqui, ó, é menos b sobre a. Tudo bem? Ó, quando você quiser descobrir esse valor de x, é só colocar o y igual a zero. Quando você quiser descobrir o valor de b, é só você colocar x igual a zero. Isso, então ele é só menos b sobre a se y igual a zero. Perfeito, exatamente. Vamos fazer aqui os exercícios rapidinho. E aí, para a gente entender mais ou menos como funciona, ou vocês querem fazer o seguinte: vocês querem que eu mande o slide sem ter resolvido os exercícios aqui? E aí vocês tentam resolver por conta própria? E aí depois a gente compara na próxima aula e eu venho aqui rapidinho resolver esses exercícios antes da aula começar? O que todo mundo prefere? Tentarem resolver por conta própria, e aí depois eu corrijo esses 5 exercícios ou faço eles logo? Eu fazer eles logo? Não, deixa nós fazer e corrigir na próxima aula. Eu vou fazer um exemplo, o resto na próxima aula. Tudo bem, eu vou fazer só esse primeiro logo de exemplo, e aí o restante vocês se viram. Vamos lá. Um automóvel percorre o primeiro trecho de uma rodovia. Ah, não, eu não vou fazer esse daqui, não. Esse daqui é um pouco mais trabalhoso. Eu vou fazer um bem mais fácil aqui, ó. Travou. Raiva, meu irmão. A imagem parou, pô. Eu fiz isso agora. Ó, eu vou fazer um bem mais fácil, tá? Porque esse daqui, ó. Esse primeiro aqui é um pouco mais trabalhoso. Tem que pensar um pouquinho. Não vou fazer ele porque senão perde a graça. Vamos fazer esse da UFMG aqui rapidinho? Vamos direto para a questão. Um motorista dirigindo a uma velocidade de 54 km por hora olhou o celular por 3 segundos. Nesse tempo, seu tempo de deslocamento é. Vamos lá. Vamos à velocidade, que ele deu que é 54 km por hora, uma tabela de dados, tá? Delta T seria 3 segundos. E ele quer saber o delta S. A primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar isso, esse km por hora, em metro por segundo, que nesse caso a gente divide, ok? Só voltar aqui. Dividimos por 3,6. Bom, a gente pode multiplicar, tirar a vírgula, multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 10, e aí ficaria 540 dividido por 36, isso daria dar 15, tá? Ó, 36, isso daqui daria 4,18105, isso daria 15 mesmo, 15 metros por segundo, e a velocidade média é igual a ΔS por ΔT, e aí é 15 vezes ΔS vezes 3, logo ΔS é igual a 45 metros. Travou. Posta. Mas eu vou recapitulando aqui, tá? Ainda bem que já vai acabar, que não aguento mais esse negócio de travar, mano. Eu vou ver pelo Zoom. O Discord tá contra mim. O resultado é 45 metros por segundo, tá? Ó, o que eu fiz aqui? Primeiro, ó, caneta colorida, tá? Primeiro, eu vim aqui e peguei esse 54, dividi por 3,6. Multipliquei tanto em cima quanto embaixo por 10, ficou 540 sobre 36. Esse 540 sobre 36 dá 15. Eu consigo fazer várias coisas, ó. Posso deixar arco-íris ou cor única. Ó, posso deixar só assim, ó. Posso deixar assim, ou posso deixar assim. Deixa assim.
Temos aqui 15 metros por segundo, tudo bem? Eu fiz essa divisão aqui rapidinho, nem era necessário fazer, eu pensei que não estava travado, então eu fiz aqui. Depois de descobrir que 54 km por hora são iguais a 15 metros por segundo, eu apliquei isso tudo na fórmula da velocidade média. Que a velocidade média é igual a ΔS por ΔT. Logo, 15 seria igual a ΔS por 3. Aí, nesse caso, multiplica em cima, aqui por 3 e aqui por 3. Aí esses 3 são cancelados. 3 vezes 15 daria 45 metros. Logo, 45 metros é igual o valor de deslocamento que uma pessoa fica olhando o celular.